Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Bom dia, estamos no sábado de manhã e vamos continuar a ministração de ontem, no capítulo 9 de Provérbios, amém? Tem sido uma bênção estudar esse livro e nós sabemos que esse livro ele se trata da vitória de Jesus Cristo e da sua igreja, a qual fazemos parte, amém? Dá um glória aí, crente, amém? Glória a Deus. Então vamos orar para Deus abençoar as nossas vidas, amém? E abrir o nosso entendimento para a palavra dele. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a entender a Tua verdade, a Tua palavra, para transformar o nosso coração diante da verdade que o Senhor quer que vivamos. Pai, tem tantas coisas que nós precisamos mudar dentro do nosso coração, tem tanta vaidade e dificuldades que enfrentamos, Senhor Jesus, na nossa vida. Pai, que o Senhor possa nos ajudar hoje, Pai, a encontrar a resposta para muitas crenças que temos na nossa mente, Pai, que nos limitam, que limita, Senhor Jesus, o Teu agir na nossa vida. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que o Senhor possa nos curar hoje, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos cega e nos deixa mudos diante da Tua verdade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Bom, vamos só resumindo aí de forma geral, essa visão de João em Apocalipse. João ele está descrevendo aqui, ele está escrevendo para encorajar os cristãos da sua própria época, que estão enfrentando a perseguição por parte do Império Romano. E é claro que essa mensagem não se aplica só para o seu tempo, e o grande desafio aí é obter o mesmo tipo de encorajamento que os primeiros leitores de João, né, no caso, obtiveram a partir das imagens vividas da soberania de Deus, né? Nós temos que ter algumas precauções diante dessa visão, né? Nós não podemos nos esquecer de que a maioria das profecias bíblicas, no caso de Apocalipse, tem tanto uma aplicação prática imediata quanto uma aplicação prática futura, amém? Então, o livro de Apocalipse ele não se trata de algo que você não deve aplicar para a tua vida, muito pelo contrário, é algo que você precisa observar e trazer a aplicação dessa palavra para os dias de hoje, porque foi feito da época de João ao futuro, amém? Então, é basicamente isso daí. A gente falou sobre o capítulo 9, a gente leu do capítulo 9 até o capítulo, se eu não me engano, até o capítulo 12 ontem. E nós falamos sobre algumas coisas muito interessantes. A gente viu que Deus ele é poderoso e tem poder sobre toda criatura, sobre demônios, sobre anjos, e a gente percebe que nada está fora do controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus, inclusive a punição para aqueles que cometem algo que vai contra. E a gente percebe que Deus ele não tem prazer em punir o homem, ele tem amor pelo homem e ele deseja salvar a humanidade. Entretanto, Deus entrega o homem para as suas próprias vaidades, ele não interfere, ele permite que o homem ele escolha aquilo que ele deseja viver e sofra as consequências daquilo que ele deseja viver, mesmo o homem tendo esse conhecimento, sendo informado, ele ainda assim deseja, né? Existem ainda homens que, olhando para a verdade, ignoram a verdade. A gente falou sobre 2 Timóteo 3, né? Que fala algo que é muito importante, que a gente vai ler durante todo esse estudo, que a visão que diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 1, sabeis, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele começa a dizer, que tempos serão esses? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. E aqui a gente está falando de uma série de situações que são provenientes da carne, né? Do pecado, da debilidade moral que o homem tem, né? E Jesus ele veio para eliminar isso, ele veio para mudar a nossa história. É por isso que nós, na palavra de Deus, em algumas passagens, né, somos colocados como escravos de Cristo. Porque se for simplesmente por minha vontade, pelo meu desejo, se eu desejar ser uma pessoa correta, eu não vou conseguir. O meu desejo ele sempre vai apontar para a vaidade que existe em mim. Mas quando eu caminho por Cristo, quando eu caminho na mesma direção de Jesus, quando eu vivo a verdade de Jesus, quando eu entendo que Ele é a porta para eu me libertar dessa minha debilidade moral, do pecado, que é uma doença na vida da humanidade, eu percebo que eu estou livre
né, das correntes que a gente percebe aqui sendo descritas em 2 Timóteo 3, né? No caso, no versículo 2 fala, porque haverá homens amantes de si mesmos. Então, como é que eu faço para me libertar de ser amante de mim mesmo, de ser avarento, de presunçoso, ou bebo, blasfemo? É assim que eu me liberto disso, me apegando à verdade de Jesus, me apegando e deixando ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vai gerando os frutos o fruto do Espírito, né? Que são aí características de um caráter de santidade, né, que são frutos, né, desse caráter de Cristo, amém? E aí a gente vai sendo liberto. A gente percebe aqui no capítulo 9 que Deus ele autoriza os demônios a fazerem uma obra na terra que tem a ver com o juízo de Deus diante daqueles que cometem iniquidade. E a gente percebe que Deus ele não faz isso por prazer. Deus ele simplesmente decide que se o homem ele tem a decisão de tomar as suas próprias atitudes e contrário à palavra de Deus, que ele viva aí a consequência dos seus próprios atos. Então, é basicamente igual à gravidade, né? Quem pular de um prédio de 10 andares vai cair, vai morrer. Ninguém pode ir contra a regra da gravidade, que também foi criada por Deus. Amém? Então, é tudo uma consequência das coisas que existem, né, que foram definidas por Deus. Ele é o Criador. E a gente percebe que existe uma guerra. Temos aí aqueles que não querem caminhar no segundo propósito de Deus, onde a gente percebe que o diabo, né, é aquele que encabeça essa realidade de viver segundo a sua vontade, e aqueles que se rebelam contra Deus, o mundo, né, que a gente vê na palavra de Deus como aqueles que o mundo rejeitou a Deus, rejeitou Jesus, que a gente vê essa realidade, a gente percebe que nesse caso essas pessoas elas estão caminhando numa direção de condenação, não porque Deus deseja condenar, mas porque eles desejam se condenar, porque eles caminham numa direção onde toda a consequência vai culminar para isso, né? E no versículo que a gente leu de Romanos 1, ali lá no versículo 26, Romanos 1, versículo 26, fala assim: por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Por aí vai, né? Aqui está falando sobre o fato de Deus ter entregado o homem para suas paixões, pelo fato dele ter ignorado a verdade de Deus. Amém? Bom, a gente percebe no capítulo 9 que esses demônios virão e muitos desejarão morrer, mas não conseguirão morrer. E a gente sabe que essa morte tem a ver com a morte, assim, a gente olhando e aplicando para os dias de hoje, a gente percebe que existem muitas pessoas que são alvos das suas próprias ações, e que no decorrer da vida a pessoa acaba colhendo tanta dificuldade por não caminhar na direção de Deus, que ela não vê sentido na vida, e ela quer acabar com a sua própria vida, né? Mas essa não é uma morte real, né? A morte realmente que a gente percebe tem a ver com um fato de você caminhar no sentido contrário ao de Deus. Deus ele te fez para uma vida eterna. Tudo que vai contrário a isso, na minha visão, é uma direção de morte, né? Então, independente que alguém tenha a postura de, talvez, nesse contexto aqui da palavra, né, buscar a morte, essa morte ainda não é a morte que seria a morte física, não é exatamente morte, né? Para aquele que conhece a Cristo, morte tem a ver com você caminhar num propósito diferente do de Deus, né? E aí a gente vê aqui no versículo 4, se eu não me engano, de capítulo 9, deixa eu ver aqui, no versículo 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles, né? Tantas são as pessoas que buscam a Deus, que buscam caminhar numa direção de vida, e tantas são as pessoas que insistem num caminho de morte, né? A gente falou sobre o exemplo das pessoas que vivem guiadas pelo vício, guiadas pela prostituição, e não veem problema nisso, mesmo pessoas alertando elas de que aquilo ali é um caminho de morte, né? Bom, enfim,
Quando a gente vai lendo esses versículos, a gente percebe uma série de apontamentos sobre aquilo que Deus vai fazer de juízo sobre aqueles que não caminham na direção de Deus. Vamos seguindo então a partir do versículo 13, amém? No versículo 13 está falando o seguinte, deixa eu pegar aqui na minha outra Bíblia para mim ler enquanto isso. No versículo 13 está falando assim, ó, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar, de ouro que se encontra na presença de Deus. O altar do templo, no caso, quando a gente vê lá em Êxodo 27:2, ele tinha 4 projeções, uma em cada extremidade, e estas eram chamadas de pontas do altar. Talvez essa seja aí uma referência que dá mais ou menos o entendimento de o que seria isso. E aí no versículo 14 vai dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Nessa passagem do versículo 14, a palavra anjo significa demônios, ou anjos caídos. Estes 4 demônios não identificados serão extremamente maus e destrutivos, mas note que eles não têm poder de libertar a si mesmos e realizar a sua obra maligna na terra. Em vez disso, eles estão detidos por Deus e serão soltos em um momento específico, fazendo apenas o que lhes será permitido. Nesse caso aqui, a gente vê mais uma vez o que a gente comentou ontem, que Deus ele tem o poder sobre tudo e todos, e significa que Ele não permite que o diabo vá além daquilo que é necessário. Então, talvez você até passe tribulações na sua vida, dificuldades na sua vida, e você fica pensando assim, poxa, eu não dou conta. Deus ele não permite, para aquele que crê nele, que você passe por dificuldades que você não suporta, amém? O ímpio, ele já está no caminho de morte. Então, como o homem pode suportar, um destino de morte? É claro que não, ele não tem esse poder para poder resistir à morte. Mas aquele que caminha com Deus, ele tem a promessa da eternidade, ele tem a vitória em suas mãos, conquistada por sangue, o sangue de Cristo, amém? Então, quando a gente vai lendo aqui o versículo 13, a gente vê, que foram soltados esses 4 anjos, e aí no 15 continua, então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares, eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. A cauda deles era semelhante à serpente, como cabeças, e com elas causavam danos. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adotar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus furtos. A gente vê aqui que no versículo 15, aqui 1/3 de todas as pessoas foi sacrificado. E anteriormente, quando de todas as pessoas foi morto, lá em Apocalipse 6, dos versículos 7 a 8, a metade das pessoas do mundo teria sido morta pelo grande juízo de Deus. No caso, ainda mais pessoas teriam sido mortas se Deus não tivesse estabelecido limites, no caso aqui, para a destruição, amém? Já no versículo 16, nos dias de João, um exército tão numeroso de cavaleiros era inconcebível, mas hoje há países e alianças que poderiam facilmente reunir este grande número de soldados. Este exército enorme, liderado por 4 demônios, será enviado para destruir 1/3 da população da terra, mas o juízo ainda não estará completo. No caso, a gente vê que essas pessoas, são tão duras de coração
que nem mesmo as pragas as conduzirão a Deus. As pessoas, elas não costumam cair na imoralidade e na iniquidade de forma repentina. No caso, elas deslizam em direção a essas coisas, um pouco de cada vez, até que o mal, percebendo o que aconteceu, fica irremediavelmente, essas pessoas ficam atoladas em seus maus caminhos. Qualquer pessoa que permitir que o pecado se consolide e crie raízes, vai acabar passando por essas situações. É interessante olhar por essa realidade, porque assim, nos dias de hoje, né, mais uma vez comentando, a gente falou sobre isso ontem, a gente percebe que o juízo de Deus, ele cai sobre a vida do homem, e a palavra de Deus, ela é uma verdade que acontece. E hoje em dia a gente percebe que a maldade, ela está muito grande em todo canto. Nunca se viu tanta maldade acontecendo. A gente vê, por exemplo, a pornografia ganhando uma outra realidade, né? A gente vê algumas igrejas, né, distorcendo a palavra de Deus e aceitando não o pecador, né, mas aceitando a prática do pecado dentro da igreja. E isso é fruto de algo que o homem vai deixando, permitindo, né, que, de certa forma, o pecado ele crie raízes dentro do seu coração. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a porta que conduz à salvação é estreita, que o caminho é estreito, e significa que não existem concessões, para você ser santo. A santidade de Deus é ser separada da prática do pecado. E o homem, ele tem uma debilidade moral que o impulsiona para poder caminhar contra essa realidade. O homem, ele deseja pecar. E o pecado, ele, como uma semente, ele brota dentro do coração do homem, e ele vai sendo alimentado pela nossa concupiscência, pelas nossas vontades. Nós vamos deixando o pecado gerar raízes dentro do nosso coração, a tal ponto que nós não nos libertamos mais. Então, existem muitas pessoas no mundo que não enxergam a verdade de Deus, que permitem, né, serem conduzidas pela sua própria vaidade. E existem aqueles que estão realmente caminhando numa direção diante de uma mentira que acreditam. Pessoas que conhecem a verdade de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o sangue de Cristo, mas rejeitaram, né? E de certa forma, por terem rejeitado, deram terreno fértil para a semente, né, do pecado brotar no seu coração e enraizá-lo nessa vida de propósito destrutivo que a gente vê aqui, que o diabo, ele vai assolar a vida daqueles que não conhecem, e daqueles que conhecem decidiram viver uma vida segundo a sua própria vaidade. E é triste olhar para essa realidade, mas nem eu e nem você estamos livres dessa situação. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente pensa assim: eu estou fora desse grupo aqui. Para mim, esse grupo aqui, eu não me enquadro nesse grupo aqui. Mas caminhar em uma direção de santidade com Deus tem a ver com uma decisão diária de vida. Se você caminha na direção de viver em santidade, isso significa que quando você olha para as práticas que Deus condena, as práticas da carne que Deus condena, você olha para cada uma daquelas situações e você define aí para você mesmo: não, Senhor, eu preciso resolver isso daqui, porque isso aqui para mim é o meu calcanhar, isso aqui é um problema que eu tenho enfrentado. E aí você vai deixando Deus te aperfeiçoar, Deus te ajudar. Você conversa com pessoas, você ouve ministrações, você começa a desenvolver frutos na sua vida, aplicando na prática, né, situações para poder resolver esses problemas dentro de você. E aí a gente vê o desenvolvimento dos frutos do Espírito, do desenvolvimento do fruto do Espírito, amém? E você vai aí mudando o seu relacionamento com Deus, né, por fruto dessa crença, dessa fé em Cristo Jesus. Você vai permitindo Deus mudar o seu relacionamento com as pessoas, você vai permitindo Deus mudar o seu relacionamento com você mesmo, porque existem problemas que o homem causa para si mesmo, e existem problemas que o homem causa a outras pessoas, né? Quantas são as pessoas que não têm amor próprio, que não amam a si mesmo, no sentido que eu digo puro da palavra de Deus,
Deus. Tem muita gente que não cuida da sua própria vida. Eu chamo isso de falta de amor próprio, né? Se você não busca a palavra de Deus e não busca caminhar numa direção onde você desenvolva o fruto do Espírito, você não está se preocupando com a tua vida. Entrar na igreja e ouvir o pastor falar de algo que você tem que viver na sua vida é uma coisa fácil. Falar daquilo que o pastor fala no púlpito, ou falar daquilo que a Bíblia fala, daquilo que é bom, isso é fácil. O trabalho mesmo é você gerar frutos, é você fazer a palavra de Deus que entra através dos seus olhos e cai no teu coração, produzir algo que vai sair do teu coração e edificar vidas. E isso é algo que é extremamente desafiador. Isso é algo que faz parte da labuta diária do cristão. E se você caminha nessa direção, você entende que você tem sim dificuldades, aflições, mas a vitória sempre compensa mais nesse sentido. Caminhar na direção de Deus sempre vai ser algo mais edificante, compensador, libertador. E quando nós não decidimos fazer dessa forma, nós caminhamos numa direção bem complicada, porque não tem como você ter um sucesso pleno sem Deus. Não tem como você ter um sucesso pleno alimentando a vaidade do homem que está no teu coração. Não existe como você caminhar numa direção a alcançar a eternidade que Deus tem para todos nós sem Jesus. Jesus é a única porta, é o único caminho, é a única verdade. Mas às vezes você ouve isso e você fica sem entender, mas por que Ele é o caminho e a verdade? Mas a gente olha que Jesus foi o único que tomou a decisão de morrer por todos nós, para a iniquidade de todos, de graça. Quando eu falo de graça é porque Ele não precisava ter morrido, Ele não tinha que ter morrido. Na nossa visão de homens, a gente olha e talvez pense você mesmo, você pagaria o preço, você sofreria a culpa do crime de outro? Jesus fez isso por você, porque Ele te ama. Ele, tomando essa atitude, Ele trouxe um entendimento para a humanidade do seu amor, um amor que não julga, um amor que Ele entende a dificuldade que o homem está inserido, e Ele entende o propósito de Deus. Ele entende que para libertar a humanidade dessa debilidade moral que nos afasta daquilo que é certo diante dos olhos de Deus, Ele entende que Ele precisa tomar essa atitude. E o cristão, aquele que crê nesse amor, que crê nesse sangue, ele vê essa realidade e ele fala assim: não, eu tenho que ter esse amor na minha vida. E aí, quando ele diz isso, ele clama ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor e Salvador da minha vida. Quando você toma essa postura, todo o seu posicionamento diário ele muda, porque a forma que você vê as pessoas já não é mais uma forma crítica. Você não olha para a pessoa já com aquele olhar de condenação, porque você já sabe que você é condenado e só é santo mediante o sangue de Cristo. E aí você olha para aquela pessoa e você entende: aquela pessoa é daquele jeito e ela vive daquele jeito porque ela não tem a luz de Deus. E aqui na palavra de Deus a gente vê de forma bem evidente que aquele que entende essa verdade e vive contra ela tem o seu destino, no seu destino a morte. E Deus, Ele tem poder sobre todos. Então não tem como a gente correr dessa verdade. A grande realidade é que o mundo de hoje nos promove, nos força, nos influencia de forma massiva a termos mais prazer naquilo que não edifica. De forma natural, a gente sabe que a gente já tem uma disposição a pecar. Nós já temos uma vontade, né? Pecar é algo bom diante dos nossos olhos, né? Não é algo que não é prazeroso, mas se torna, nesse tempo que vivemos hoje, algo cada vez mais cativante. A gente vê frases na internet como: tudo que você paga, né? Assim, tudo aquilo que é ruim não vem de graça. E as pessoas pagam por isso. A sabedoria, ela vem de graça, mas as pessoas rejeitam, né? A palavra de Deus veio de graça, mas as pessoas rejeitam. Mas existem uma série de pessoas que pagam para poder passar por um mal. Olha que viagem isso. A pessoa, ela nunca fumou na vida, ela paga o cigarro e alimenta o vício dela pagando a vida inteira para morrer de efizema pulmonar, talvez. Aquele que bebe da mesma forma paga a bebida, aquele que se droga paga a droga, aquele que se prostitui paga a prostituta, aquele que é viciado na vaidade, no materialismo, paga o quanto for numa marca para poder se promover como alguém que é extremamente rico, né? Promover a sua imagem, aquele que ostenta. Então são tantas as prisões que a gente vê no nosso mundo, e na TV e em todos os meios de comunicação a gente vê uma comunicação massiva de situações onde faça aquilo que a tua carne deseja, porque isso é aquilo que deve ser feito. Se faz você feliz, então vai lá, cai de cabeça. É isso que o mundo prega. E a palavra de Deus, ela é bem
firme diante dessas situações, dizendo que isso não é uma prática positiva, isso não são atitudes corretas, amém? E Deus, ele aqui mostra o seu juízo diante de tudo isso. Quando a gente olha esses versículos todos, a gente só avalia e verifica o poder que o diabo tem, limitado por causa da soberania de Deus, o poder que o homem tem de destruir a sua vida e o poder que o homem tem de transformar a sua vida e alcançar algo novo. E são caminhos, a vida é feita de caminhos. Todos nós temos guerras, batalhas, e eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado, mas eu sei que Deus, ele tem um propósito para a sua vida, e talvez você não tenha ainda enxergado isso. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus que te convence do pecado. Eu não estou aqui para te dizer o que você deve fazer na sua vida, mas eu queria te dizer que Deus, ele pode fazer a tua história mudar. Talvez você seja uma pessoa que, assim como a gente tem visto aqui em Apocalipse, tem sido afligida de uma forma muito intensa. Você não sabe da verdade, e você sabe daquilo que você tem feito de errado, e você se posiciona de uma forma a não fazer nada a respeito. E por conta disso existem consequências. Deus, ele não está ali protegendo a sua vida. Alguma coisa acontece no percurso, e as coisas parecem que vão se amplificando, e você ora diante de Deus, achando que Deus, ele vai te ouvir, mas que parte ele vai ter com você se você não tem nenhum tipo de relacionamento com ele? Nós temos que ter muito cuidado na forma que nós caminhamos na nossa vida, porque se você ora ao Senhor, você tem que entender que sua vida tem que estar direcionada para Cristo. Independente de você ter alguma dificuldade, eu posso ser um mentiroso, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa viciada, e se eu me colocar diante dos pés de Deus e falar: Senhor, eu tenho esses problemas, eu tenho dificuldade de caminhar na tua direção, me ajuda. E se você caminha de forma humilde, a se expor diante de Deus e permitir ser tratado por Deus, Deus, ele está contigo, as suas orações serão ouvidas. Agora, se você toma uma postura de: não, peraí, eu vou mentir, continuar mentindo, porque é algo que na minha cabeça eu conto para mim mesmo, sabe? Que eu não dou conta de falar a verdade. Tem hora que eu tenho que mentir mesmo. E o resto eu sigo. Se você faz isso, você não está permitindo que a sua mente mude. Você não está permitindo que sua mente seja transformada pela direção de Deus. E isso vai gerar consequências na sua vida. Talvez o fruto dessa decisão lá na frente vai fazer você talvez acabar com seus relacionamentos, destruir o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, ou vai te fazer mergulhar em abismos maiores. E às vezes você talvez ore a Deus, você se coloca numa posição de clamar e pedir a Deus para te ajudar nas dificuldades, mas como Deus vai te ajudar se você deseja continuar distante dele? A realidade é que Deus, ele não se distancia do homem, ele não se distancia de todos nós. Ele não tem prazer naquele que se perde ou naquele que ignora a sua verdade. Ele deseja alcançar todos nós, mas nós queremos tanto fazer algo conforme a nossa vontade, alimentar a nossa vaidade, deixar que a concupiscência crie raízes dentro de nós, que nós nos afastamos de Deus. E Deus, ele deixa você se afastar, porque a decisão não é dele, é sua. E você vai se afastando, se afastando, se afastando, até o ponto que Deus fala: não, vive aí conforme a sua vontade, toma suas próprias decisões, e é você que quer ir para esse caminho. Eu sou aqui a luz, eu sou a vida, mas se você quer caminhar para trás, caminhar para uma linha de morte, fique à vontade, né? Infelizmente, nós não temos prazer nessa postura, mas é uma realidade que existe, e aqui existe uma consequência para toda essa realidade. No versículo 10, em Apocalipse 9, de 20 a 21, aqui fala sobre essas pessoas que são duras de coração, que nem mesmo pragas as conduzirão a Deus. Dificuldades não são suficientes para poder mudar o coração dessas pessoas. Nesses versículos de 20 a 21, se trata de pessoas que deixaram um pecado gerar uma raiz tão forte dentro delas, que não há nada que se fale ou que se faça que faça com que a mente dessas pessoas mude. E isso é uma coisa muito séria. Qualquer pessoa que permitir que o pecado se consolide e crie raízes,
acabará nessa situação. A tentação aceita hoje torna-se o pecado de amanhã, um hábito no dia seguinte, e então a morte a separa da eterna presença de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, 15. Tiago, capítulo 1, 15. Aí a gente vê aquele versículo famoso que fala: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa é o destino daquele que toma essa postura. Acreditar que você jamais poderia se tornar tão mal é o primeiro passo em direção a um coração endurecido. Hoje eu clamo para você, clamo para todos nós, clamo ao Senhor, né? Para que você não deixe o seu coração se manter duro. Seja uma pessoa de coração mole, uma pessoa de entendimento humilde, uma pessoa que vê a verdade de uma forma não única, mas uma forma coletiva. Quando eu digo de forma coletiva, é porque às vezes a gente só considera a nossa perspectiva. Às vezes a gente olha para algumas dificuldades e a única razão para resolvê-las é a nossa perspectiva da situação. A palavra de Deus, ela não fala que a sabedoria está na multidão de conselhos à toa. Às vezes existem muitas pessoas ao seu redor que têm falado para você a mesma coisa. Não tome essa postura. Tome essa postura. Não faça isso. Faça isso. E você ignora. Por que nós temos uma dificuldade grande de ouvir pessoas apontando para a gente a direção da vida e nós corremos para o abismo? Por que isso acontece? Eu sei que Deus, Ele tem poder para fazer coisas que nós nem imaginamos. E eu acho que a coisa mais dura e difícil é a gente ver uma pessoa que foi dominada pelo pecado, deixou o pecado cair como semente na terra do seu coração, gerar raízes, e a gente vê essa pessoa com a mente extremamente dura, onde a palavra não entra. E eu tenho fé que as nossas orações podem transformar a vida dessas pessoas, que as nossas orações podem fazer, nos dias de hoje, essa pessoa se encontrar em situações onde ela consiga ser amolecida pela palavra de Deus e deixar a palavra de Deus entrar. Eu acredito nisso. Eu sei que eu tenho uma fé que para toda criatura de Deus, para toda pessoa que Deus permite nascer, ser desenvolvida, eu tenho fé que essa pessoa, em algum momento da sua vida, ela tem a oportunidade de enxergar a verdade que leva à vida eterna e a morte, que é a direção do pecado, da vaidade, que é a morte que a gente vê aqui em Apocalipse. Eu vejo que a pessoa ela consegue ver isso, porque não faz sentido o mundo continuar corrupto há tanto tempo, continuar da forma destrutiva que tem estado e sem nenhuma solução. É conclusivo de que nós, humanos, não temos resposta para o mal que assola o mundo. E quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que essa resposta, esse antídoto, é o amor de Deus, foi o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Amém? Então, eu sei que todos nós, acredito que todos nós temos essa postura, que em algum momento da nossa vida nós encontramos essa verdade. E eu não posso afirmar que fulano ou beltrano está vivendo esse tempo ou já passou desse tempo. Eu creio que Deus ele tem poder para poder transformar as vidas quando nós oramos. Tem esperança que Deus ele pode transformar as pessoas que me cercam. Talvez você tenha um parente na sua casa, talvez você hoje seja uma pessoa que tenha sido alvo de muitos traumas. Pessoas que talvez te feriram, pessoas que te machucaram, pessoas que te maltrataram. E a única coisa que você consegue enxergar são as dores que elas fizeram contra você, né? As feridas que elas geraram no seu coração. Mas eu queria te dizer que nós homens, seja pastor, seja cristão, não seja cristão, todos nós somos doentes. Todos nós temos aí esse pecado dentro de nós, essa debilidade moral dentro de nós, que nos faz machucar as pessoas. E Deus, Ele trabalha devagarzinho na nossa vida, à medida que a gente permite. Podia ser rápido, mas nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. E às vezes a gente fere as pessoas.
E muitas pessoas cristãs têm sido colhido o fruto disso. Eu vi um testemunho um tempo atrás de um pastor que ele teve um infarto. Ele tinha uma vida muito saudável, comia de tudo, inclusive a esposa era nutricionista, para você ter uma ideia. Ele teve um infarto e o médico não entendeu, porque todos os exames dele estavam 100%. E a resposta foi o estresse. Foi o acúmulo de situações onde ele não perdoou, e ele comentando, não é na situação que ele acha, que eu acho, não, é ele dizendo que foi situações que ele acumulou no coração dele, de problemas que ele não resolveu, mágoas que ele não resolveu, e ele foi acumulando, e aquilo foi gerando uma mágoa, um estresse que culminou, e aí num infarto físico. Olha para você ver até onde chega tudo isso. Então, talvez você esteja aí hoje na sua casa, e você olhe para dentro de si mesmo e não se veja com nenhuma área para Deus trabalhar. Ou talvez você esteja em casa e você tenha sido fruto de pessoas que cometeram algo ruim contra você. Eu queria que você ignorasse tudo que tem acontecido ao seu redor e olhasse só para uma coisa. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Ele morreu por você. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que somos miseráveis, que não somos merecedores da glória de Deus. Mas Ele ainda assim nos amou. E Ele só pede: venha, me siga, carregue a minha cruz. Então olhe para as pessoas ao seu redor e não julgue elas. Olhe para as pessoas ao seu redor e ame elas como Cristo te ama. Sirva elas como Jesus te serve. Amém? Caminhe nessa direção e deixe a Deus aperfeiçoar aquilo que Ele deseja aí dentro do seu coração. Deus, Ele não pode te livrar das consequências das atitudes que você já tomou. Se Ele quiser, Ele pode. Mas a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas a partir do momento que você toma a decisão de mudar a sua realidade e caminhar conforme a direção desse amor de Cristo, a sua vida, a partir daquele momento, vai crescer, vai só subir. Vai ser um ritmo bem diferente do que você tem vivido. Talvez você esteja aí na sua casa obeso de tanta bênção de Deus que você recebe dos púlpitos das igrejas, das mensagens que você vê no YouTube, mas a sua vida está destruída. Eu tenho certeza que Deus pode mudar a tua vida hoje. Eu tenho certeza que você pode subir no altar da igreja no domingo já para dar uma bênção, um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Às vezes depende de uma atitude que se inicia. Toma essa decisão de iniciar essa atitude hoje, de mudar seu relacionamento com seu filho, de mudar seu relacionamento com a sua filha, de mudar seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, de tomar uma postura diferente no trabalho, de não ter medo de quem você é, sendo pobre, miserável, pecador como eu, de não ter medo de expor todo o lixo que Deus deseja remover do seu coração. Quando a gente tem a decisão de ocultar aquilo de lixo que existe em nós, a gente mesmo mostra para todo mundo, porque é impossível esconder escândalos provenientes da nossa carne, daquilo que fazemos de errado. Então não deixe a coisa chegar a esse ponto. Esteja agora se abrindo diante de Deus. Eu sei que hoje é um sábado de manhã, talvez você esteja aí vendo essa pregação e está todo mundo dormindo na sua casa. Pega esse tempo agora para você ficar aí no seu cantinho, orando a Deus e falando das suas dificuldades. Eu queria te fazer um pedido agora. Abre o teu coração para Deus, confessa nesse momento as suas dificuldades. Eu não sei quais são, mas fala para Deus. Deus, você não vê o rosto, você não consegue me ver enquanto você está orando, não consegue ver a cara do seu pastor, dos seus líderes, da sua esposa. Ninguém está te vendo. Olha para Deus em secreto, ore para Ele em secreto e ore pedindo para Ele libertar você de tudo que tem te assolado. Eu tenho certeza que Deus vai te trazer libertação agora na sua casa, mas você tem que tomar essa postura, você tem que mudar. Eu preciso mudar todos os dias, nós precisamos mudar todos os dias. A vida é uma melhoria contínua, amém? Então vamos orar nesse sentido. Ô Senhor Deus e Pai, como é difícil, Senhor Jesus, olhar para dentro de nós e encontrarmos os nossos podres, aquelas áreas, Senhor Jesus, onde o Senhor não habita. Ô Senhor, nós sabemos que a nossa inclinação é para o mal, Senhor. Nós às vezes nos vemos em situações onde
o mal se desperta dentro de nós, Senhor Jesus, num olhar, se desperta dentro de nós, Senhor Jesus, ao ouvir algo, e sabemos que o Teu Espírito está ali o tempo inteiro falando, isso aí está errado, não faça isso está certo, faça isso, por que você deixou de fazer isso? Isso é o bem, faça isso. Pai, sabemos que o Senhor está aqui conosco, nos orientando, nos falando de tudo que precisamos mudar. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda hoje, nesta manhã, revela aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Passa, Senhor Jesus, um filme agora na cabeça de cada um. Eu queria te pedir agora, irmão, você que está orando junto comigo, lembra aí do lugar que você caiu, lembra dos pontos aí onde você falhou, e se arrependa daquilo que você cometeu, se arrependa daquilo que você fez, tome a postura de mudar, ore agora diante de Deus pedindo perdão. Senhor Jesus, te pedimos perdão pelos pecados que cometemos, Pai, te pedimos perdão por cada coisa que fizemos. Meu irmão, pecado tem nome. Fala para Deus aquilo que você fez de errado, não oculte diante de Deus, fale exatamente o que você fez para Deus aí em secreto no seu quarto agora. E agora que você falou, e agora que você tem confessado, que você tem aberto o teu coração para Deus, peça a Ele para entrar na tua vida, entrar na sua casa, no seu coração, e ocupar esse cantinho aí no teu coração. Talvez Deus esteja revelando para você coisas, objetos, alguma coisa dentro da sua casa que você tem que jogar fora, fotos, alguma coisa. Talvez Deus esteja falando aí para você, nesse exato momento, vai lá naquele quarto, pega aquela foto que está dentro daquela cômoda e rasga, queima. Pega aquelas fotos daquelas pessoas que estão mortas, que você tem feito serem o seu Deus, rasga e joga fora. Talvez Deus esteja falando no teu coração aí, algo de forma muito pontual para fazer. Não é o Bruno que está falando, é Deus que está falando. Elimina esses altares que você criou. Talvez dentro do seu coração você tenha levantado um altar da prostituição. Quebre esse altar hoje. Que todos os dias você acorde clamando, pensando, respirando a palavra de Deus. Meu irmão, é assim que nós oramos para o Senhor. É assim que nós somos libertos. Examinando a nós mesmos, deixando a palavra de Deus fluir de dentro de nós e transformar o nosso interior. Eu sou uma pessoa que preciso viver o novo de Deus em muitas áreas da minha vida. A palavra de Deus fala que nós temos que transformar a nossa mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformar a nossa mente não é algo fácil. Transformar a nossa mente não é algo simples. É por isso que a porta do reino é estreita, né? Que conduz à salvação é estreita. Mas isso é uma verdade que o diabo no mundo, ele amplifica de uma forma intensa, dizendo que é impossível você viver a palavra de Deus. E eu queria te dizer que não é. O fardo que o mundo carrega é muito maior do que o fardo que o cristão carrega. A palavra de Deus fala que o fardo que o cristão carrega é leve. Jesus fala que o fardo dele é leve. Então você que tem sido vítima da opressão, da depressão, da ansiedade, da falta de emprego, do medo, entenda uma coisa: deixa Deus controlar a tua vida, deixa Deus direcionar as suas ações, confia nele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Você já tomou a sua postura hoje, talvez você já tinha tomado e você nem orou conosco, mas eu não sei qual é a posição que você se encontra, mas eu sei que Deus, ele operou nesta manhã hoje. Eu sei que Deus, ele tem operado nas manhãs das ministrações da igreja. Se você deseja caminhar conosco, pessoas que não são santas 100%, mas estão disponíveis ao trabalhar de Deus todos os dias, nos acompanhem nos devocionais que têm acontecido na igreja, amém? Nos acompanhem na caminhada com Cristo. E se você está vendo esse vídeo e você não pertence a essa igreja, entenda que essa igreja aqui não é a única igreja que existe. Eu não estou falando da Igreja Batista Filadélfia em Águas Claras. Estou falando que a igreja do reino de Deus, ela não tem paredes. Talvez você esteja ouvindo essa pregação e você nunca frequentou uma igreja. Procure uma igreja mais próxima. Avalie se essa igreja está firmada na palavra de Deus. Converse com os pastores, presidentes. Saiba o que está lhe sendo dito. Peça oração, seja acompanhado.
tem um líder para te ajudar, tem uma pessoa para caminhar contigo. É melhor que a gente caminhe junto do que separado. Se você caminha sozinho, você vai estar mais próximo de cair. Amém? Então, essa é a ministração de sábado. Obrigado pela sua participação. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Não esqueça, agora à tarde às 3h30 nós temos o culto de mulheres. Na parte da noite temos o culto de jovens. Amanhã de manhã, escola dominical, às 9 horas. À noite, o culto de celebração, às 19 horas. E não se esquece, você que é adolescente, tem programação para você também. Temos o Adolescente Zoom, que tem aí um link do Google Meet, que nós temos uma classe específica para a galerinha até 14 anos. E temos aí a turma dos adolescentes, que é presencial aqui na igreja. Amém? Você que tem menos de 14 anos e quer participar também não tem problema, mas nós recomendamos de 13 anos para cima, tá? Mas pode vir participar. Depois do louvor do culto de celebração, a gente se reúne aqui, a gente se desloca para o templo de celebração, do templo anexo aqui do lado, e o culto acontece. Então, vejo todos vocês aí nesses eventos e até mais. Fica na paz. Deus te abençoe.